Você está com dúvidas sobre bloqueio judicial trabalhista e como ele funciona? Quer entender esse assunto sem complicação? Então continue assistindo esse vídeo para aprender esse assunto de uma vez por todas. Olá, tudo bem? Eu sou Alice Aquino, advogada especialista em cobrança e negociação de dívidas e ajudo credores e devedores a lidar com dívidas. O processo trabalhista é um dos mais comuns no dia a dia, já que na prática, por diversas vezes, a lei não é devidamente observada. Acontece que muitas pessoas acabam sem saber e entender como um processo trabalhista pode acabar em um bloqueio judicial trabalhista. Nessa situação, o processo acaba não sendo muito diferente dos outros tipos, já que o bloqueio judicial continua com o mesmo sentido, que é de apreender bens do devedor. O que você precisa entender primeiro é que o processo trabalhista possui fases, e cada fase possui os seus procedimentos específicos. Um processo trabalhista possui 5 fases básicas de desenvolvimento. Petição inicial, que é onde o trabalhador apresenta os fatos para o juiz e requer os seus direitos. Logo após vem a audiência, que é onde existe a tentativa de conciliação entre as partes. E que no caso de não haver acordo, são ouvidas as partes e as testemunhas. Depois da audiência vem a sentença, que é a decisão final do juiz, que é onde ele julga os direitos requeridos pelo trabalhador na petição inicial. Após a sentença vem a fase de recurso, que se inicia caso alguma das partes queira alterar a sentença em uma instância superior à do juiz. E por último vem a fase de execução, que acontece quando o devedor, que é uma empresa, deve pagar a dívida de forma espontânea, pois caso contrário irá sofrer com as medidas de penhora que são medidas para forçar o pagamento da dívida. Espera, nós vamos continuar aprendendo sobre o bloqueio judicial trabalhista. Mas antes disso, não deixa de clicar no curtir e no se inscrever. Assim você ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo, assim como você. A fase de execução em um processo trabalhista segue as regras gerais de uma execução em um processo cível. Quando a fase de execução se inicia, o devedor é intimado para pagar os valores definidos em sentença ou recurso. Se ele não pagar esses valores de forma espontânea, automaticamente o credor passa a ter direito de requerer ao juiz a aplicação de medidas para forçar o pagamento. Na Justiça do Trabalho existem inúmeros tipos de pedidos com essa finalidade. O termo bloqueio judicial acaba sendo um termo genérico para a aplicação de todas essas medidas, mas ainda assim todas possuem a mesma finalidade, que é buscar bens para garantir o pagamento da dívida. Esses bens podem ser dos mais diversos tipos, desde dinheiro em conta até bens materiais da empresa. Mas o requisito principal é que todos esses bens a ser penhorados tenham valor econômico. Muitas vezes, o bloqueio judicial trabalhista pega muitas pessoas de surpresa, como no caso de empresas que foram devidamente intimadas, mas a intimação não foi repassada para o responsável, ou como no caso de ex-sócios que não têm o conhecimento de que ainda são responsáveis pelas dívidas da empresa no prazo de até 2 anos após a sua saída. Seria impossível descrever todos os tipos de situação que podem complicar uma empresa e fazer com que ela não tenha conhecimento do processo. Ocorre que mesmo assim, sabendo ou não do processo, caso não haja o pagamento, o bloqueio judicial é praticamente algo certo, já que o credor quer receber. Ocorre que muitas vezes, quando falamos de um processo dessa natureza, muitas empresas pensam que basta esvaziar a conta bancária que está tudo resolvido. Mas não é bem assim que funciona na prática. Muitos dos pedidos que o credor irá realizar no processo vão afetar a empresa. Até mesmo o faturamento da empresa pode ser penhorado para pagar a dívida. Além disso, no processo judicial trabalhista existe a figura da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que pode fazer com que os sócios da empresa também respondam de forma direta pela dívida. Por isso, tanto a empresa quanto os sócios podem sofrer com bloqueio judicial nesse tipo de processo. Claro que a empresa é a que sofre primeiro, mas se ela é a fonte de renda do sócio, ambos irão sofrer com o baque desses bloqueios. Sim, eu disse bloqueios no plural, porque em uma ação de execução pode ocorrer mais de um bloqueio para saldar a dívida. Para tratar dessa situação, a indicação é o apoio de um profissional especialista, que poderá ajudar a traçar a melhor alternativa para tratar dessa execução.
Não se trata de um processo que vai simplesmente desaparecer de um momento para outro. Se o devedor não fizer nada, o processo pode permanecer tramitando na justiça por muitos anos. Um processo trabalhista com certeza é um grande problema para uma empresa que está em funcionamento e com rotatividade financeira, pois ali existe o risco de ter o trabalho de anos afetado por um único processo. Sendo assim, deixar esse processo de lado não é uma recomendação e nem mesmo uma coisa boa. Se você ficou com alguma dúvida, eu estou disponibilizando um e-book gratuito sobre ser cobrado na justiça. Para ter acesso, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo!